Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje e nosso tema principal, prestem atenção, Lula colocado contra a parede pela Casa Branca, que não está nem um pouco satisfeita com a postura ridícula do Brasil sobre as eleições venezuelanas. Aparentemente, o Lula ficou com medo do Maduro depois daquelas falas sobre o nosso sistema eleitoral. O Joe Biden não curtiu e solicitou uma videoconferência para hoje à tarde para discutir o assunto. Resultado: o Lula ficou apavorado, criticou a nota do PT passando pano para o Nicolás Maduro e convocou às pressas uma reunião com o Mauro Vieira, seu chanceler. Tá numa encruzilhada, né, pessoal? Porque se ele pende para o lado do Biden agora, corre o risco de ser desmascarado pelo Maduro. E se ele fica onde está, corre o risco de receber sanções econômicas do governo americano. E aí, cachaceiro, o que você vai fazer? Vai ser bonito de ver, né? Vou trazer todos os detalhes para vocês daqui a pouquinho. Antes disso, outras matérias, a primeira dá gosto de ler. Hacker Walter Delgatti é condenado por calúnia contra Bolsonaro. Contextualizando, esse cara é aquele hacker vermelho da Vaza Jato, você se lembra? Abrindo parênteses aqui, né? Ele foi lá e tem conversas aí de várias autoridades, de vários poderes diferentes. Mas só foram divulgadas conversas que favoreciam a narrativa do Lula. Né? Resultado, Sérgio Moro suspeito, Lula elegível e tá lá ele na presidência. Fechando parênteses aqui, né? Ele, durante uma CPI, acusou Jair Bolsonaro de ter espionado, monitorado o celular do Alexandre de Moraes. O que o Bolsonaro fez? Aquilo que deve ser feito. Entrou na justiça e exigiu provas, né? Ciente que era mentira. E aí deu no que deu. Condenado, pena de prisão, por calúnia contra o Jair Bolsonaro. Ele não tinha como provar nada, eram apenas palavras ao vento. Esse cara é um mentiroso incorrigível. Eu nunca vou descansar, nunca, jamais. Posso até morrer cansado, mas nunca vou descansar enquanto o senhor Glenn Greenwald, nosso Verdevaldo, não falar a verdade a respeito daquelas conversas. Porque, como eu disse aqui, desde o início existiam conversas de autoridade e poderes diferentes. Aí ficou, bom, beleza, estão soltando agora as da Lava Jato, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, e depois vão divulgar as outras conversas. Estamos esperando até agora. Mas um dia ele vai virar homem e vai falar tudo que sabe. Tá? Alckmin vai à posse do novo presidente do Irã. Eu espero que vocês tenham noção da gravidade disso aqui. O Irã é um regime sanguinolento, tirânico, passa longe de ser uma democracia. Agora tem a casca, né? Fazem eleições, daquele jeitinho que a gente conhece tão bem. Só que eles fazem a eleição, mas todo mundo sabe, né, o que acontece por lá, e não existe nem a possibilidade do povo se revoltar como está acontecendo na Venezuela. Gente, esse regime ele é tão louco que se uma mulher não colocar a burca, ela pode ser apedrejada até a morte. E o Irã, pessoal, era a Europa do Oriente Médio. Eles não são nem árabes, tá, galera? São persas, né? Uma outra raça. E era um país completamente diferente, né? Ocidentalizado. As mulheres iam à praia, mulheres lindíssimas. Né? Você vê vídeos antigos do Irã, era Europa, praticamente Europa. Chega o Islã e transforma o país nisso que a gente vê hoje. Tá? E lá vai o pateta do Alckmin pagar pedágio para ditador. Não, ele é presidente, foi eleito em uma eleição. Beleza, tá? Beleza. Faz sentido partindo de quem está partindo. Né? Vamos começar aqui a tratar da Venezuela, tá, pessoal? Culminando com a reunião do Lula com o Joe Biden, para vocês entenderem. Oposição na Venezuela diz ter provas de que venceu as eleições. É o mesmo filme aqui do Brasil. Mesmíssimo filme. Qualquer prova que fosse apresentada naquela época seria descartada. E quem apresentasse essas provas corria o risco de parar na cadeia. Tanto é que aqueles relatórios, que um dia todo mundo vai saber de onde saíram, né? Um dia todo mundo vai saber, o cara teve que fazer vídeo lá da Argentina, porque se tivesse feito aqui no Brasil, tinha ido para o xadrez rapidinho. Né? Então é a mesma coisa. Se a exposição de provas é praticamente um crime, então não tem o que fazer. Né? Você não tem como apresentar nada. Então, vamos lá, né, gente? Vamos lá. É a Venezuela passando pelo que o Brasil passou. É a Venezuela virando Brasil. Tá? OEA, Organização dos Estados Americanos,
diz que resultados anunciados pela Venezuela não podem ser reconhecidos. Por quê? Porque o Tribunal Eleitoral de lá, o Conselho Eleitoral venezuelano, não publicou as atas, né, com os resultados de sessão por sessão e tal. E aí, pessoal, fica aquela dúvida, né? Essa percepção de democracia é mais ligada à aparência do que aos fatos. Por quê? Aqui no Brasil, as atas são publicadas. Agora, esses órgãos internacionais têm como saber se o conteúdo daquelas atas é verdadeiro? Porque o normal é o seguinte, em todos os países do mundo, menos Brasil, Butão e Bangladesh, tá? É publicada a ata. Então você tem que bater aquilo ali, contrapor aquilo ali a o que está no papel, os votos, né, as cédulas. Aqui no Brasil não tem cédula, então as atas estão lá. Né? Então as organizações internacionais vão lá e dizem, ok, né, o que vale é a aparência. Já na Venezuela, eles não publicaram as atas, mas eles têm os papéis. Lá estão os fatos, mas, né, isso é uma outra história, né, e é melhor a gente nem se aprofundar nisso aqui, porque pode trazer problema. Mas eu espero que vocês tenham compreendido a lógica da coisa. Tá? O Brasil, a princípio, disse que tudo transcorreu na normalidade, como a gente viu na nota do Ministério das Relações Exteriores, na notinha do PT, democracia, soberania e tal, mas estava aguardando, né, o posicionamento da ONU. Já temos o posicionamento da OEA, né? E agora o Lula vai conversar com o Biden. O posicionamento do Lula vai ser ficar de 4 para o vem da Casa Branca. Tá? Tá aí. Ninguém engole essa eleição venezuelana. Que, repito, sem me comprometer, né? As pessoas estão mais preocupadas com a aparência. Ah, me ofereceu a ata, então beleza. Tá bom. Tá tudo certo aí. Tá tudo certo. Isso aí. O Lula, pessoal, ao ser convidado, né, intimado a participar dessa videoconferência, chamou o seu chanceler, o Mauro Vieira, ao Planalto, antes dessa conversa com o Joe Biden, tá? O Mauro Vieira é um chanceler meia boca, né? Porque quem manda nessa parte aí, na diplomacia brasileira, é o Celso Amorim, que é o representante do Brasil lá nas eleições. E que apareceu em vídeo dando abraço no Nicolás Maduro, depois foi chamado de amigo pelo Maduro, e disse que foi tudo bem, as eleições transcorreram dentro da maior normalidade. Então, se o Lula está convocando o Mauro Vieira aí, é meio como intermediário do Celso Amorim. E aí, o que vai acontecer? O que pode sair dessa reunião? Eu vou adiantar para vocês. É o Lula se descolar do que já foi dito sobre o que aconteceu por lá. Por seu próprio partido e por seu chanceler, oficioso, no caso, o Amorim. Porque ele ficou possesso com a nota do PT. Mas peraí, ele está possesso agora porque o PT disse que as eleições foram democráticas, né, que tem que respeitar a soberania venezuelana, porque ele não se manifestou antes. Porque o Lula só ficou possesso depois que o PT publicou a sua nota e o Joe Biden convocou uma reunião com ele. É difícil de entender, né, Lula? É complicado. Quem leu a nota do Ministério das Relações Exteriores sabe que não é assim que você pensa. Então ele não está possesso pelo que foi dito, mas sim pelas consequências do que foi dito. Tá? E aí a gente chega à reunião. Eu vou ler alguns trechos da matéria rapidinho, tá, pessoal, aqui para vocês, e aí a gente conclui, né, para a gente discutir aqui a lógica do que está acontecendo. Lula e Biden falarão ao telefone sobre situação na Venezuela. Brasil e Estados Unidos pedem atas que embasam vitória de Nicolás Maduro, que se autoproclamou presidente na segunda-feira, ontem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como dói dizer isso, hein, pessoal, conversará ao telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, às 15h30 desta terça-feira, hoje, para tratar da situação na Venezuela. Não é uma conversa ao telefone, tá, pessoal? É uma videoconferência. Mas, enfim, a conversa entre Lula e Biden foi agendada a pedido da Casa Branca, conforme confirmado pelo Palácio do Planalto ao site Poder 360. O compromisso está registrado na agenda oficial de Lula. Vamos lá, pessoal, vamos entender aqui a linha do tempo, né, desse abacaxi aí. Porque é o seguinte, PT vai lá e publica uma nota. Tá tudo certo, democracia, soberania. Ministério das Relações Exteriores. Tudo transcorreu dentro da normalidade. E o Lula calado.
Foi cobrado, tem que se posicionar, mas não falou nada. Então, qual é o seu entendimento? Se o partido dele falou uma coisa, o ministério dele falou uma coisa, e ele não fala nada, é porque ele concorda com o que foi dito. E, aparentemente, ele continua concordando. Só que quando vem a cobrança da Casa Branca, aí ele fica com raiva. Por quê? Porque o que foi dito compromete a imagem dele perante a comunidade internacional. Não pelo que foi dito, não pelas palavras, mas pelas consequências, né, lá fora. E aí qual o contexto dessa reunião? Que com certeza é videoconferência, né, gente? O Lula mal fala português, quanto mais inglês. Vai ter tradução simultânea, mas o olho no olho é importante, a expressão facial, né? Então, com certeza, vai ter imagem ali também, né? E o Joe Biden vai cobrar um posicionamento mais firme do Lula contra o Nicolás Maduro, porque não é só questão de ata, galera. Se as atas não estivessem prontas, aí beleza, mas as atas estão lá. Se o Nicolás Maduro não as publica, é porque ele está escondendo alguma coisa. Vocês concordam comigo? É mais ou menos a mesma lógica de você publicar as atas e não ter como provar. Mas vamos pular essa parte, né? Vamos pular essa parte. Então o Joe Biden vai dizer, ó, você tem que sinalizar que a coisa está errada até que o Nicolás Maduro prove que não está. O que o Lula está fazendo é o seguinte, a coisa está certa, até que provem que o Nicolás Maduro está mentindo. E aí, gente, não dá para aceitar. Vem a questão do medo. Nicolás Maduro diz, né? Ó, nosso sistema eleitoral é muito melhor que o do Brasil. Aqui é auditado, né? 16 vezes. No Brasil não é auditado nenhuma vez. Depois daquilo ali, o Lula, que tinha falado que estava preocupado, né, com a declaração do Nicolás Maduro, banho de sangue, guerra civil, parou de falar, não deu mais um pio. E é justamente isso que está incomodando a comunidade internacional. Então o Lula, pessoal, está numa encruzilhada. Ele deve alguma coisa ao Nicolás Maduro? Se ele deve alguma coisa ao Nicolás Maduro e, né, ceder à pressão do Joe Biden, ai, para aquilo que o Maduro pode dizer. Se ele finca o pé e diz, vou continuar como eu tô, ele corre o risco, sim, de sofrer sanções econômicas da parte dos Estados Unidos, porque é o Brasil se posicionando ao lado de uma ditadura. Por mais que a gente diga, não, mas o Brasil também é uma ditadura, mas é como eu falei, pessoal, a aparência vale muito mais do que fatos para essa galera, para a comunidade internacional. Então o Brasil ainda tem aparência de democracia, como o Nicolas falou nas redes sociais, né? Venezuela e Brasil são praticamente a mesma coisa, só que aqui no Brasil eles saem com mais maquiagem, né? Aparência. Então o cenário é esse, tá? O cenário é esse. Tá bem complicado. O Lula agora tá realmente com um pepino enorme na mão. E vamos ver como é que ele vai resolver isso aí, se é que vai resolver. Tá? Um forte abraço e a gente se vê por aí.